Hoje eu quero olhar então para a sequência desse capítulo e nós vamos falar sobre os versículos 8 a 20 e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para nós lermos juntos. Os versículos de Eclesiastes 8 a 20 do capítulo de número 5. Diz assim, eu vou ler, você acompanha comigo. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso. Pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois há outro em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, senão dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um terrível mal que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por hoje, obrigado por tua palavra, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor use a tua santa palavra para encher os nossos corações de clareza sobre como devemos lidar com os nossos recursos debaixo desse sol que vivemos. Que tua palavra nos oriente, que ela coloque o nosso coração no lugar certo e que na semana que se inicia possamos de fato vivê-la na nossa vida, produzindo frutos que te glorifiquem e te honrem. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Após então a gente lidar com o capítulo anterior, os versículos anteriores no capítulo de número 5, onde Salomão fala para mim e para você, que existe algo que é sólido nesse mundo. E o que é sólido é a adoração que nós prestamos a Deus. Foi isso que nós conversamos. Debaixo do sol não existe nada sólido. Tudo é fugaz, tudo é vaidade, tudo é fumaça. Mas saber que estamos diante de Deus, se chegar a Ele, prestar culto reverente a Ele, a nossa adoração, isso é sólido. E é essa a razão de ter algo para nós nos ancorarmos, nos segurarmos, na certeza de que, apesar dessa vida, desse mundo ser tão maluca as coisas, a gente não entender porque elas acontecem, a gente pode ter a esperança de que um dia todas essas coisas se consumarão e Cristo, quando Ele voltar, Ele vai redimir plenamente todas as coisas. Agora, nos versículos próximos aos anteriores, Salomão ele prossegue voltando a considerar este mundo.
Ele para de olhar para o que é eterno, para de olhar para o que está acima do sol, e ele começa a olhar para o que está debaixo dele. Ele olha para a realidade caída. E quando ele olha para essa realidade caída, mais especificamente, o que ele quer olhar nesse trecho é para a nossa tolice na relação que temos com o dinheiro, para a idolatria ao dinheiro. E aí, quando ele faz isso, ele quer abrir os nossos olhos para chamar a nossa atenção para essa realidade que nós temos de acreditar que o dinheiro de fato é o nosso redentor. Eu não sei se você já percebeu, mas todo mundo, e sem dúvida eu e você, estamos todos os dias correndo atrás de dinheiro. No nosso trabalho, a gente não corre só atrás daquilo que é o que está combinado, o nosso salário, o nosso prolabore, mas a gente sempre está correndo atrás de mais dinheiro para conseguir pagar as nossas contas, porque mal terminou o mês e elas já não fecharam, a gente já não sabe como vai pagar todas elas. Então a gente já precisa fazer aquele sorteio, né, de qual que vai ser paga, qual que não vai ser paga, qual que a gente pode segurar para o mês que vem, esse prestador de serviço, essa empresa, vai para a gaveta de baixo, se ele ligar eu coloco na gaveta de cima, se ele ligar de novo, então aí eu considero, e a gente faz esse malabarismo com as contas, porque de fato as nossas responsabilidades são muitas, e por causa disso, por causa talvez da nossa má administração, das nossas responsabilidades, a gente sempre precisa de mais dinheiro. Ele nunca é suficiente. Se você parar para pensar, você sempre, e refletir, você sempre está fazendo mais uma hora extra, você sempre está fazendo mais uma hora no Uber, você sempre vai pegar mais um cliente, mesmo que todos aqueles que já entraram, já bateu a sua meta no mês, você não precisa de mais. Mas você sempre vai estar buscando mais algum recurso, seja para uma promoção, seja para pagar as suas contas, seja para acumular, porque toda essa realidade que você experimenta nunca é suficiente para você. E aí então o pregador, ele nos lembra que essa riqueza debaixo do sol, ela não se sustenta, ela é fugaz, ela é falsa. E aí, eu não sei se você conhece a história de Eustáquio. Eustáquio é um jovem que vive uma experiência muito complicada quando ele está em Nárnia. Se você nunca teve a oportunidade de ler o livro Nárnia ou assistir o filme, essa é uma boa oportunidade para você assistir ou ler o livro. Eustáquio, ele está nessa experiência vivendo com os outros jovens em Nárnia e ele tem um coração inclinado à sua ganância, à sua soberba, à sua arrogância pelo dinheiro. E ele encontra uma caverna de um tesouro que foi deixado por um dragão, e esse tesouro, ele está ali à disposição dele, à disposição para que ele possa desfrutar, porque o dragão havia morrido. Então, quando ele olha para aquela realidade, ele vê aquele tesouro, ele fala, puxa vida, encontrei 6 números que eu precisava, os 6 famosos números da Mega Sena. Eu encontrei tudo aquilo que eu precisava para agora mudar de vida, mudar quem eu sou. Ele fica alegre por ter encontrado o dinheiro, coloca no seu braço um bracelete, e quando ele coloca o bracelete no seu braço, aquele tesouro era amaldiçoado e ele se transforma em um grande dragão. A maldição daquele tesouro era revelar aquilo que havia no coração da pessoa que tentasse dominá-lo. E aquilo que aparece externamente em Eustáquio, aquele dragão, na verdade só revela o que estava no seu coração. Dentro do coração de Eustáquio havia esse desejo pelo dinheiro, essa ambição pelo ter, aquilo que nunca é suficiente. E então ele, preso a essa realidade, ele começa a sofrer as angústias, o peso do pecado. O bracelete fica tão apertado no seu braço que ele começa a machucá-lo, a feri-lo, porque é assim que o pecado lida comigo e com você. Ele nos fere, ele revela quem nós somos, ele mostra a realidade de dentro do nosso coração e ele nos machuca, nos escraviza. É isso que o pecado faz comigo e com você. Mas então vem o pregador e nos lembra,
a riqueza, ela é falsa. Essa riqueza que eu e você vivemos atrás, correndo, querendo sempre mais um pouco, ela não traz felicidade, ela é falsa. E ele vai mostrar isso para mim e para você nesses versículos que nós lemos. A primeira falsidade da riqueza, ela está logo nos versículos 8 e 9, eu quero chamar a sua atenção, onde Salomão diz para nós que a riqueza é falsa porque ela não traz justiça para nós. Olha o que está escrito no texto. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior e sobre ele sobre os dois há outros que ocupam posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. O que Salomão está dizendo para mim e para você é que a corrupção e a injustiça social não são novidades nesse mundo. Elas fazem parte de um sistema, de um mundo que foi afetado pela queda, um mundo caído. O texto, então, ele começa com a constatação de uma opressão. Pobres que estão sendo oprimidos, explorados e por corrupções nos altos escalões, nos tribunais, naqueles que possuem posição de autoridade e que deveriam ser agentes de paz, de justiça social. Então, apesar das suas posições, eles oprimem o pobre. Olha o versículo 8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que esse pobre que é oprimido tem seus direitos básicos negados, a justiça a ele é negada, não se espante, não fique surpreso, porque essa é a realidade que a gente vive num mundo caído, onde o pecado corrompe todas as esferas. E quando ele então fala sobre esses níveis de autoridade, todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre esses dois há outros em posição superior mais alta ainda. O que Salomão está dizendo é que existe uma exploração em todos os níveis da sociedade. Todas as autoridades, aqueles que deveriam ser agentes sociais, agentes de transformação, são, na verdade, pessoas, homens que estão usando a autoridade que Deus deu a eles, a posição que Deus deu a eles, para tirar benefício próprio, não para trazer justiça àqueles que estão sendo oprimidos. Em resumo, trata-se de pessoas que se utilizam do poder dado de Deus, a Deus para eles, para que eles se beneficiem. Se você já viu isso acontecendo em algum lugar, não fique surpreso. Salomão está abrindo os nossos olhos para dizer que eu e você não podemos se desesperar quando olhamos para coisas assim, embora elas existam. E por que ele diz isso para nós? Rafael falou aqui sobre as questões políticas que estão acontecendo, sobre o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos nessa semana. Um jovem, por conta da sua opinião, ele foi assassinado. Uma outra jovem que buscou em um país refúgio para não morrer na guerra com a sua família, o que ela encontrou no final da estrada da sua caminhada foi a morte de forma brutal e violência. O pregador então abre os nossos olhos para dizer assim: não existem governos, não existem posições, não existem lugares. Esse mundo está afetado e todas as estruturas estão afetadas. E por isso, se você fica feliz quando alguém morre, se você fica feliz porque alguém que diverge da sua opinião política morreu, se você fica feliz porque alguém foi assassinado por causa da sua raça, por causa do seu povo, se você está feliz com alguma decisão judicial dessa semana, não importa a sua inclinação política, você ainda não entendeu o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Porque, meu irmão, de acordo com a palavra de Deus, desde o Éden, todas as estruturas estão sendo corrompidas. Como Agostinho disse, o pecado é uma parasita que aonde ele tocou, ele corrompeu, ele destruiu, ele corroeu. Então todas as nossas esferas sociais, as nossas relações uns com os outros, na família, as nossas próprias vidas, vontades, ações, pensamentos, tudo foi afetado pelo pecado e pela queda. Então, o Salomão, o pregador, ele abre os nossos olhos para dizer que se a sua riqueza é a sua posição política, se sua riqueza são suas opiniões de mundo, se você acha que você está bem e feliz, como nós vimos em alguns lugares, pessoas dizendo sobre esse jovem que foi assassinado, o que elas pensavam sobre ele, sobre a morte dele, algumas disseram, isso é bom, alguém tinha que fazer isso acontecer, ou como um professor da USP, uma fala infeliz, ele disse, puxa, ele tinha 2 filhas, que bom que as suas filhas agora não terão ele ao lado dela, que bom para suas filhas que ele morreu. Se você é alguém que compartilha de opiniões, de ódio, de rancor, de fúria, ou que age de forma brutal contra pessoas, apenas porque você acredita que sua riqueza é a sua justiça, a justiça social que você acredita, que é o partido de esquerda, que é o partido de direita, você precisa abrir os seus olhos, porque todas essas coisas são falsas, riquezas falsas. Nossa esperança não está em enriquecer em nossas opiniões políticas, nossa riqueza não está em enriquecer se valendo dos nossos cargos e posições para oprimir os outros. Nossa riqueza está em confiar que o Senhor que nos deu tudo aquilo que temos, é aquele que sustenta o de direita, o de esquerda, aquele povo que está longe, o povo que está perto, as opiniões diferentes, porque nós somos obras e criaturas das suas mãos. O sol nasce para todos, a chuva, ela molha os campos para alimentar a todos, salvos, eleitos, ou aqueles que não são eleitos e condenados por Deus desde a eternidade. O Senhor é o guardião de toda a humanidade, de todos aqueles que estão debaixo desse sol. Por isso, a grande riqueza desse mundo não está em olharmos para essas coisas e encontrarmos satisfação nela. Não é usar as nossas posições para oprimir aqueles que são inferiores. Não é olhar para o nosso empregado e tirar do seu recurso aquele que deveria ser pago, aquilo que deveria ser de direito dele. Mas é ser justo, é então ser um instrumento de Deus para a justiça, é para olhar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o pobre e entender que Deus nos chama para sermos agentes de transformação na vida daqueles que precisam. É ser consciente sobre sua responsabilidade como patrão, é ser consciente sobre sua responsabilidade sobre o seu papel no mundo, é ser consciente sobre a sua responsabilidade de cuidar daqueles que precisam, porque nossa esperança não está na justiça desse mundo, mas naquela que é maior do que esse mundo, a do Senhor nosso Deus. Mas há uma segunda verdade importante para a gente nesse texto, a ideia de que a riqueza é falsa porque ela não traz satisfação para mim e para você. Olha o que está escrito nos versículos 10 a 12. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. E mais, quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício traz os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura, não, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O que Salomão está dizendo para mim e para você aqui? O autor, ele vai desmontar, vai desmoronar a nossa ilusão da riqueza como fonte de paz para a nossa vida. O amor ao dinheiro, Salomão vai explicar para mim e para você, e vai dizer que ele é insaciável, e ele gera uma inquietação,
uma insatisfação na gente, em contraste com a satisfação desse homem descrito no versículo de número 12, o trabalhador, que quer coma pouco, quer coma muito, mas esse homem consegue dormir com tranquilidade. O seu sono é ameno, porque ele goza de tranquilidade. Eu não sei se você conhece a história de Rockefeller. John Rockefeller foi um homem riquíssimo do seu tempo. A sua família, até hoje, é uma das principais famílias americanas, dado todo o recurso financeiro que John Rockefeller conseguiu em toda a sua vida. E um dia, em uma entrevista, perguntaram para ele, tendo em vista todo o dinheiro que ele tinha, perguntaram para Rockefeller, quanto é suficiente para você? Quanto mais você precisa? E a resposta de Rockefeller é um pouco mais. Um pouco mais eu preciso. Quem ama o dinheiro, meu irmão, nunca se farta. E é isso que Salomão está dizendo no versículo 10. Olha lá o que está escrito. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Você sempre vai querer fazer alguma coisa para ter mais. E aí a gente justifica as nossas atitudes. A gente vai dizer que a gente está acumulando dinheiro, buscando riquezas, para ter uma vida no futuro mais sossegada. E está certo, a gente pode ser prudente e fazer reservas financeiras. A própria Bíblia diz isso para que a gente tenha prudência e sabedoria para estocar em momentos que temos, para depois no futuro não sentirmos falta. Mas não é disso que Salomão está falando. Salomão não está falando de corações prudentes que estão sendo sábios na administração dos seus recursos e das suas reservas. Salomão está olhando para dentro do nosso coração. Salomão está olhando para esse coração de Eustáquio, que olha para o dinheiro com justificativas e desculpas, olhando para o futuro, chamando isso de prudência, mas na verdade o seu coração é amante do dinheiro. Ele não quer ser prudente, ele quer ter mais. Ele não quer fazer boa administração do seu recurso. Ele quer ter mais para gastar, para usufruir, para viajar para todos os lados. Ele quer fazer isso para esbanjar a sua riqueza. Então nunca ele está satisfeito com os seus rendimentos e ele sempre quer mais. E por isso ele se arrisca, ele aplica ali, ele coloca o dinheiro naquele investimento, mesmo correndo grandes riscos de perder, porque o que ele quer não é prudência, não é reserva para o futuro, não é a resposta de garantir um futuro melhor para os seus filhos, não. O que tem dentro do seu coração é um grande dragão amante do dinheiro. É a idolatria do dinheiro. É Mamon sentado no trono do seu coração, porque ele ama mais o dinheiro do que o Senhor, que deu a ele condições para usufruir de todas essas riquezas. E a vantagem do homem que busca o dinheiro é olhar para toda essa realidade e ver que existe pessoas que estão consumindo dele o seu dinheiro e ele acha prazer nisso. Essa é a grande vantagem para ele, é ter pessoas que dependem dele, porque é interessante para ele, isso alimenta o seu ego. Olha o que está escrito no versículo 11, quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Ou seja, você já deve ter visto esses influenciadores que ao redor dele tem um monte de pessoas como gaviões, usufruindo de toda a riqueza, comendo de tudo que eles têm, valendo-se da sua realidade financeira, do seu status social, porque eles são verdadeiros cupins do dinheiro. Estão ali se aproveitando, tirando proveito disso. Então Salomão abre os nossos olhos e diz, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais recursos você alimentar, sob essa perspectiva de acumular para ter, mais você vai encontrar amizades falsas. Pessoas que vão se aproximar de você apenas para reter o que você tem, apenas para consumir o que você tem. E isso você vai perceber quando o dinheiro acabar, porque na primeira oportunidade que você precisar de alguém, as pessoas não estarão ali. Simplesmente para consumirem todos os bens que você tem.
E aí, às vezes, a gente, com essa desculpa prudente de alimentar e acumular nossas riquezas, para que a gente tenha mais sossego e mais cuidado no futuro, a gente não percebe que esse presente está sendo consumido com a nossa vida. A gente se mata para trabalhar, para conseguir esses recursos, mas está ficando doente. A gente não tem tempo para se satisfazer com aquilo que o Senhor nos deu. A gente não gasta tempo com a nossa família. A gente não gasta tempo com os nossos filhos. A gente não gasta tempo desfrutando de tudo aquilo que já temos. Por quê? Porque a gente é insatisfeito, é inquieto. A gente sempre quer mais, porque nunca é suficiente. E a verdadeira riqueza que nós temos, ela está bem debaixo dos nossos olhos, chamando a gente para ficar um pouquinho com eles, para brincar com eles, para sentar na mesa e comer junto. Mas você não tem tempo para essas coisas. Você não senta com a sua esposa para jantar ou para almoçar com ela, porque você precisa fazer mais um faturamento, tem mais uma nota para emitir. Você não tem tempo para ficar com sua família assistindo um filme, porque você precisa atender e responder mais um cliente. E acredite, eu não sou melhor do que você. Nessas últimas férias que eu e Thaís fomos, lá estava eu, no meio das minhas férias, sentado, enquanto minha família estava se divertindo, com o meu computador aberto, trabalhando, porque eu precisava atender um cliente. Pobre homem que eu sou. E enquanto isso, uma das maiores dificuldades que eu tenho experimentado na minha vida, agora nesse momento de transição profissional que eu estou que eu venho de 2 estruturas societárias e agora de forma mais autônoma, é olhar, vendo a Clara me dizer, quando eu estou em casa, papai, agora o trabalho já acabou, você pode ficar comigo um pouquinho do meu lado assistindo um desenho para a gente ficar junto? A única coisa que ela quer é tempo de qualidade comigo. E a única coisa que eu tenho oferecido para ela é a compreensão de que eu estou trabalhando para cuidar dela. Pobre homem que eu sou. Pobre homem que nós somos. De acordo com o versículo 12, o sono do trabalhador, daquele homem que bate cartão, daquele que está lá na Praça da Sé, no metrô, 6 horas da manhã, que vai empurrado para dentro do vagão, porque não consegue nem se mexer. A realidade de pessoas que estão suando debaixo dessa vida do sol quente, desse mundo caído, é a compreensão de que esses homens, quer comam pouco, quer comam muito, eles têm paz para encostar sua cabeça no travesseiro e dormir. Eles têm tempo para passar com as suas famílias, porque esses homens, eles entenderam que o tesouro, a riqueza debaixo do sol, não está nas coisas criadas, não está no sucesso, não está no diploma, não estão nessas coisas, embora elas sejam importantes. O tesouro que você tem, irmão, está do seu lado. Então, por isso, a satisfação que você precisa não está na cor do cartão de crédito que você quer alcançar. Não quer em ser rico e morar em um bairro X, em ter status, não em fazer tantas viagens por mês, não. A sua satisfação, o que vai fazer você dormir melhor, é você ter menos dos tesouros dessa vida, menos da riqueza dessa vida. Porque essa obsessão por mais, esse desejo por ter, sempre vai roubar de você alguma coisa. Sempre vai tirar a sua paz. Porque ele vai prometer descanso, ele vai prometer felicidade. Mas o que ele vai te entregar é ansiedade. É ausência de tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, com as pessoas que você ama. Pastor Timothy Keller, ele, em um dos seus livros, quando ele vai falar no livro Deuses Falsos, e ele vai tratar o tema da idolatria, ele diz algo maravilhoso sobre isso. E ele diz que os ídolos do nosso coração, ídolos que nós formamos e que nós criamos, eles sempre vão exigir de nós sacrifícios, sempre. Qualquer ídolo vai exigir que a gente chegue até a ele e leve ao seu altar um sacrifício. Você pode olhar para as culturas e você verá que as culturas que possuem ídolos, eles sempre fazem ofertas, oferendas aos seus ídolos, porque é isso que ídolos pedem, sempre exigirão sacrifícios a fim de que seus desejos sejam satisfeitos. O único Deus que não exige sacrifício de nós é aquele que se fez sacrifício por nós.
é o único que disse: eu não quero os sacrifícios de vocês. Vocês não precisam disso. Vocês precisam, ao contrário, entender que eu já me fiz sacrifício para que vocês descansem, para que vocês encontrem paz naquilo que eu fiz por vocês. Sou eu que sustento as aves do campo, sou eu que visto as folhas, as plantas. Elas não fazem, não trabalham, não fazem coisa alguma, mas eu cuido delas. Então você precisa aprender a confiar no seu Deus, e não no seu dinheiro, não na sua casa bonita, não no seu carro, não na cor do seu cartão de crédito. Você precisa entender que todas essas coisas, quando você precisar, elas falharão, e você não vai encontrar satisfação nelas. Então, onde deve estar o meu coração, Jefferson? Você deve dormir, quer coma pouco, quer coma muito, porque quem te dá aquilo que você tem é o Senhor, o teu Deus. É a leitura de Davi sobre o Salmo 23, na estrofe 1, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu gosto da versão da King James, porque ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, e então eu não preciso de mais nada. Eu não preciso, porque Ele sabe o que é importante para mim. Então calibre o seu coração hoje, coloque Ele no lugar certo, porque o que Salomão abre os nossos olhos debaixo do sol é para a compreensão de que a riqueza não traz satisfação, e você só encontrará ela quando entender que Deus é tudo aquilo que você precisa. Mas há uma terceira verdade para nós, a verdade de que a riqueza é falsa, seja porque ela não traz justiça, seja porque ela não traz satisfação, mas também porque ela não traz eternidade para a gente. Eternidade. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer com isso. Dos versículos 13 até o versículo 17, Salomão vai mostrar para a gente que a riqueza pode ser facilmente adquirida, mas ela não nos acompanha após a morte. Olha o que está escrito aqui. Há um mal terrível debaixo do sol. Veja que agora ele vai escalonar esse problema. Um mal terrível debaixo do sol. Riquezas acumuladas para infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Elas não são eternas, elas acabam. O homem, então, ele vai fazer a conclusão de Jó aqui. Sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, ele volta, ele vai. Porque de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo, não é eterno. Há também um outro mal terrível, e então ele repete a conclusão de Jó. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? E aí ele vai trazer a tragédia de homens que vivem a vida buscando tesouros, achando que eles vão ser eternos. O que ele encontra? Ele passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Então, o que Salomão está dizendo para mim, Jefferson? O texto ecoa a transitoriedade da vida. Salomão abre para os nossos olhos aqui uma janela de que você é alguém que vai ter um fim um dia. A vida é finita. Você não vai ficar para semente aqui, irmão. Você não ficará, minha irmã, para contar a história. Sabe aquela ideia de o último apaga a luz? Não! Nós não ficaremos aqui para apagar a luz. Todos nós, um dia, nossos olhos se fecharão. Uns para a glória de Deus, para o louvor de quem Ele é. Outros para a justiça e a condenação. Mas todos nós, um dia, terminaremos a nossa história nessa vida. Ela é transitória. E aí, então, Salomão traz uma luz para isso. Ele diz: se o seu coração está no dinheiro, você precisa saber, diante da realidade finita da vida, que é inútil acumular dinheiro. É inútil, então, ficar gastando todo o seu tempo nisso. É inútil você parar de gastar tempo com aquilo que está te chamando e te convidando para gastar tempo com eles, a sua família, porque isso não tem propósito eterno.
Então, esse pregador observa que isso é um mal grave. Há um mal terrível debaixo do sol. Isso é grave. E o que é grave? Versículo 13. Riquezas guardadas são sinônimo de infelicidade. É isso. Riquezas acumuladas para a infelicidade do possuidor. Se você acumula achando que está deixando patrimônio para o seu filho, o dia que você fechar os seus olhos, eles vão brigar pela herança que você deixou. Porque é assim que funciona em mundos caídos. Eu estou lidando com uma situação exatamente assim no meu trabalho com um cliente, em que eles estão se degladiando em família, um agindo contra o outro, pai contra o filho, filho contra o pai, esposa contra o marido, marido contra a esposa. E qual é o grande problema, o mal terrível? Riquezas acumuladas, destruindo famílias, trazendo infelicidade para aqueles que possuem. Seja porque eles arriscam tudo para ter mais, e aí no objetivo de ter mais, como o versículo 14 diz, não deixam nada, ou porque eles passam a vida acreditando que estão fazendo o que é certo, deixando riqueza, e no final vai ser só grande destruição. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O resultado disso, de acordo com o versículo de número 17, se você passa a sua vida acreditando nisso, o resultado é frustração, trevas, escuridão. O resultado disso é doença e amargura para a sua vida, porque a inquietação de ter vai fazer com que você se desespere. Então ele abre os nossos olhos. De que forma? Ele diz para você o seguinte: se você acredita que o dinheiro é eterno, eu preciso lembrar você que ele não vai te acompanhar. O homem saiu nu do ventre da sua mãe, e como ele veio, ele vai voltar nu também. Você não vai levar a cor do seu cartão de crédito. Você não vai levar as roupas de marca e os perfumes. Você não levará, como os faraós acreditavam, sendo sepultados nos seus túmulos com todo o seu tesouro. Eles não vão com você para a eternidade para você dar uma moeda para o barqueiro. Não! Você não levará nada. Quando você fechar os seus olhos nesse mundo, a sua justiça não está na sua riqueza, mas a sua justiça, ela foi garantida pela morte do próprio Deus na cruz por você. É essa justiça que vai fazer você atravessar todo esse percurso até a eternidade. Não é o dinheiro ao barqueiro, mas é o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, que vai levar eu e você de volta para casa e vivermos eternamente com Ele. Essa é a nossa riqueza. Então, lembre-se, pare agora de viver essa vida que corre atrás das coisas fúteis desse mundo, porque você veio nu para cá, e você vai voltar nu também, e o teu tesouro já foi garantido na cruz do Calvário. Se eu tivesse que fazer uma pergunta para você hoje, te dar duas opções para você escolher, e essas opções seriam as seguintes, vamos lá. Você ter dinheiro suficiente para suas necessidades básicas, para pagar as contas básicas da sua vida, e uma Bíblia para você ler em todo o seu tempo. E a outra opção seria você ter muito dinheiro, muito mesmo, uma riqueza incalculável como a de Rockefeller, mas nenhum acesso a qualquer Bíblia pelo resto da sua vida. O que você escolheria? Dinheiro suficiente e uma Bíblia? Ou muito dinheiro e nenhuma Bíblia para ler? Onde você colocaria a sua aposta? Seja honesto com você. Diga para você mesmo o que você escolheria. Vem o evangelista Mateus e diz assim para a gente: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Talvez tenha pensado, eu escolheria dinheiro, Jefferson. Eu também. Eu não sou melhor do que você. Porque eu sou esse homem que vive correndo atrás de apagar incêndios, achando que isso
é de fato o que minha família precisa, o que eu preciso. Eu não sou melhor que você quando, ao invés de escolher tesouros e não ter a Bíblia para ler, eu estou lendo todo mês a fatura do meu cartão de crédito para apagar os incêndios. Eu estou lendo como que ficou o extrato do meu banco, para ver como ficou os meus investimentos, para ver se ficou tudo bem, para ver se eu posso descansar. No final das contas, isso tudo é inquietação. Então Deus abre os nossos olhos por meio da sua palavra e Ele diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A gente diz que está acumulando debaixo do sol simplesmente por garantias. Então vem o pregador e diz assim: mentira, você é um idólatra do seu dinheiro. Mamon está sentado no trono do seu coração. Você acumula porque você tem prazer nisso. Então, qual é a decisão que eu e você tomaríamos aqui? Qual é a nossa postura diante dos tesouros dessa vida? Tudo que acumulamos debaixo do sol pode sumir em um instante. Crise econômica, acidente, morte, falência. Mas há uma coisa que permanece: Cristo Jesus sustentando as nossas vidas em toda e qualquer situação. Então, o que eu devo fazer, Jefferson, para mudar meu coração, para lidar com esse bracelete quebrado? É maravilhoso que quando Eustáquio então está ali preso, ele se encontra com Aslan. Aslan é o grande leão, aquele que figura o próprio Cristo para nós. E então Aslan leva Eustáquio na forma de um dragão para perto de um lago. E ele diz para que ele tente se livrar daquelas escamas de dragão. E Eustáquio ele pega as garras do dragão e ele começa a tentar arrancar a sua pele. E é uma luta incansável. Ele tira a primeira e aí, lá está, mais dragão. Ele tenta de novo e aí, lá está, uma nova pele mais forte, mais brilhosa, dragão. E ele vai tentando cada vez mais arrancar, mas não consegue. Porque todo o esforço que eu e você temos para se livrar de quem somos, idólatras do dinheiro, é em vão, se Cristo não for a nossa verdadeira riqueza. Se a gente não entender que a verdadeira riqueza vem de Deus. Então Aslan olha para Eustáquio e diz: você não vai conseguir, deixa eu te ajudar. Então Aslan vem e com as suas garras, ele começa a arrancar a pele do dragão. E há dores profundas nesse processo. Eustáquio sente a dor das garras do leão arrancando a pele do dragão. Ele sente, porque aquilo é como se estivesse arrancando do seu coração aquilo que ele é. Mas quando Aslan termina, lá está o jovem Eustáquio. E ele diz para ele se mergulhar naquele lago. E quando ele sai, lá está o menino de novo. O antídoto contra a idolatria do dinheiro não é mais dinheiro. Não é você lutar com a sua própria mão dizendo: não, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer planilha, eu não vou investir mais. O antídoto é receber com gratidão e contentamento aquilo que Deus concede. O trabalho e os bens são bons quando eles são vistos como dádivas, não como ídolos no nosso coração. Olha o que está escrito no versículo 18 até o 20. Ele diz assim: assim então eu descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena então não é acumular, não é correr atrás do dinheiro, é então comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante a transitoriedade da sua vida, os poucos dias da vida que Deus dá, pois essa é a sua recompensa.
A conclusão então do pregador é: o que vale é comer, beber e desfrutar do trabalho. Jefferson, o que Salomão está dizendo é que a gente deve viver a vida sem preocupações, sem ser seguro nos passos. Não, o que o texto está dizendo para a gente é: aproveite a vida que Deus te deu, quer com pouco, quer com muito, como uma dádiva divina. Desfrute as coisas que você tem, gaste tempo, tira o dinheiro da poupança que está lá acumulando e vai fazer uma viagem com a sua família, vai curtir com seus filhos. Para de acreditar que a sua segurança está no seu dinheiro. Desfrute das coisas que Deus te deu, porque é essa disposição que Ele mostra para mim e para você, de receber o que Deus nos dá, seja muito ou pouco, seja suado, seja tranquilo, pois isso é um presente de Deus. E quem recebe isso, não vive remoendo os dias, mas tem o coração cheio de alegria. Olha o que é isso, o que o texto diz: porque Deus lhe dá, e isso é recompensa. Não é a sua recompensa, não é a recompensa do teu suor, não é a recompensa do teu esforço, é Deus que dá. Isso é recompensa. É olhar para Ele e dizer: obrigado, porque tudo que eu tenho, quer pouco, quer valioso, quer não, é graça de Deus. Desfruta. Portanto, se você quer ficar rico, a Bíblia está dizendo para mim e para você, não sou eu, o Evangelho, a palavra de Deus nos ensina, isso é uma cilada. Se você quer lutar para chegar lá e ser bem sucedido, ter muito dinheiro, esqueça esse plano maldito, isso não vem de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, quando Paulo orienta o jovem pastor de Éfeso, Timóteo, ele diz assim: no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, eles caem em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Se esse foi o teu plano até aqui, é hora de abortar. E o que eu devo fazer, Jefferson? Trabalhe e desfrute da dádiva que Deus te dá, porque isso é o que Ele quer. Essa é a recompensa do Senhor. É Ele que te deu. Desfrute na transitoriedade da vida debaixo do sol. Agora, se você já tem dinheiro, pare de acreditar que acumular, colocando sua esperança no dinheiro, é a tua salvação. Isso também é uma cilada, porque não é sólido, mas Deus é. E uma das melhores formas de você treinar isso, treinar o seu coração e também educar seus filhos, educar a nova geração, sabe qual é? Ofertar, dizimar. E eu não estou fazendo um sermão ensinando essa congregação sobre oferta ou sobre dinheiro, sobre dízimos. Não, na nossa igreja a gente nem passa sacolinha, a gente nem tem envelope, a gente nem cobra oferta. Então, sobre o que você está dizendo quando diz que a melhor forma de treinar o coração é ofertar e dizimar? É porque quando você oferta, você está dizendo assim: Deus me basta, Ele é suficiente para mim. Quando você faz o contrário, não, deixa eu ver minhas contas primeiro aqui para ver se vai dar. Porque Deus não precisa do meu dinheiro, de fato Ele não precisa. Mas quando você faz isso, você está dizendo: Deus não é suficiente para mim. Ele não cuida de mim. Ele não me basta. O que é suficiente para mim é o meu suor, é eu saber se eu vou conseguir pagar minhas contas. Então a gente vive nessa inquietação maldita. Então, se você tem ofertado a partir dessa perspectiva aqui nessa igreja e dizimado assim, não faça mais. Não traga o seu dinheiro para cá. Não trate sua oferta como uma simples obrigação. Estou fazendo a minha parte, já dei os meus 10%, então acabou, a igreja que se vire. Não, não faça isso assim. Porque toda vez que você faz isso, você mostra que você é idólatra dos 90% que ficou. Você é escravo dele. Você é Eustáquio. Não trate com uma consciência de que isso é mais uma tarefa religiosa.
para você ser chamado de cristão. Trate isso como uma bênção que Deus lhe dá. Dádiva para quebrar a espinha da sua idolatria ao dinheiro. É quando você faz isso que você diz: o que eu tenho veio de Deus. Olha o versículo 19. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los. Veja que desfrutar, quebrar a espinha da idolatria é obra de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá os bens. Então, quando ele faz isso, a aceitar a sua sorte, quer pouco ou muito, e a ser feliz em seu trabalho, isso é presente de Deus. É presente dele. É Deus que nos dá. Então, você vai conhecer da graça do Senhor, entendendo esse movimento de quebrar a idolatria do seu coração, compreendendo que, sendo ele rico, se fez pobre por amor de você, para que você, na sua pobreza, pudesse se tornar rico, não pelas coisas desse mundo, mas por aquilo que ele fez na cruz por você, porque isso é presente de Deus. Se você quer viver isso, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça hoje, e você vai fazer uma oração muito simples ao Senhor. Senhor, eu não quero confiar no meu dinheiro, eu quero confiar na verdadeira riqueza, que é eterna, aquilo que já foi garantido pelo Senhor na cruz do Calvário. Eu quero confiar em Ti. Destrona Mamon do meu coração. Destrona a minha inquietação por, às vezes, achar que o Senhor não vai mandar o pão de amanhã, porque eu confio no suor do trabalho, não no Senhor. Faz eu descansar que amanhã o Senhor vai trazer cordonizes, que o Senhor vai trazer o pão de amanhã, porque é o Senhor quem cuida de mim, não depende da minha mão. Faça essa oração sincera a Deus. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar com esses irmãos aqui hoje, podendo ser instruído por Tua palavra, confrontado por ela. Minha oração é que o Senhor coloque o nosso coração no lugar certo e nos ajude a entender, a discernir quem de fato está sentado no trono do nosso coração. Quando todos os dias levantamos para trabalhar, ou quando todos os dias estamos lidando com a preocupação de como vamos fazer, faz-nos compreender que não depende de nós, depende de Ti, nossa verdadeira riqueza. O Senhor não deixará o justo sofrer, passar por privação. O Senhor não deixará Mamon continuar sentado no nosso coração. Por isso, arranca de nós, quebra a idolatria do dinheiro. Faz o que precisa ser feito para nos transformar à imagem do Filho, a fim de que Ele cresça, a fim de que Ele brilhe e nós sejamos cada vez mais parecidos contigo. É assim que oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meus irmãos.